a entender que quando um assunto bate várias vezes na vida da gente, é porque a gente ainda tem alguma coisa a aprender. E justamente essa semana eu caí na tentação, né? Porque a gente cai na tentação, né? Eu caí na tentação de perguntar quanto tempo me resta. Não que eu seja velha, sou novinha, mas a gente não sabe, né? Porque até quem tem horas de vida pode simplesmente encerrar a vida, né? Então, eu trouxe minha colinha e vamos ver o que a espiritualidade tem para nós hoje, né? Então, hoje nos reunimos para refletir sobre uma questão essencial, que é a vida, né? Como é que surgiu esse tema na minha vida, né? Quando a gente vai atrás de respostas, o estudo surge através das nossas próprias questões, né? E um ano atrás, que foi mais ou menos quando, desculpa o seu nome, Márcia me convidou, eu passei por uma provação muito grande. Descobri que meu marido estava adoecido, estava com câncer. E aí, num bate-papo, surgiu a questão: quanto tempo temos? Aí lá vai a Lorena, né? Pesquisar para ver quanto tempo nos resta. Como é que eu posso saber quanto tempo me resta? Né? O que eu tenho que fazer ainda? O que eu deixei para trás? Então, eu vim compartilhar com vocês as minhas respostas. E aí, esquecemos de perguntar o que é preciso ser feito de verdade, né? O que realmente importa? Será que estamos preocupados com o que realmente importa? Qual era a preocupação real naquele momento, né? Então, o meu estudo se baseia em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 132 e 853. Compreende-se que a duração da vida corpórea pode variar bastante, conforme as provas escolhidas pelo espírito para seu progresso. Cada existência é planejada de acordo com a necessidade evolutiva do espírito. O tempo varia conforme o progresso do espírito. Então, o que acontece? Quando nós reencarnamos, a gente já traça um plano daquilo que nós precisamos praticar aqui, né? Daquilo que da nossa missão, dos nossos desafios, aquilo que nós precisamos fazer, acerto de contas, de melhorar como espírito, né? O tempo varia conforme o espírito encarnado. O tempo parece correr ou demorar dependendo das circunstâncias. Um dia difícil parece eterno, né? Não tem aqueles dias assim que fala: meu Deus, esse dia não acaba nunca, né? É uma coisa errada, daí dá outra errada, você fala: meu Deus, né? Que passe logo, que hoje o dia precisa terminar, precisa encerrar. Mas uma alegria passa num piscar de olhos. Um momento, às vezes, feliz, que você está em confraternização com a família, ou uma festa, ou simplesmente você está bem naquele dia. Parece que hoje o dia acabou rápido demais, né? E aí, precisamos aprender a viver o tempo com mais consciência, evitando desperdícios com futilidades, mágoas e distrações. Quanto tempo a gente não perde? Precioso da vida, às vezes carregando mágoa, carregando distração. Às vezes você fala assim: nossa, hoje meu dia não rendeu. E aí você para fazer aquela reflexão, diz: poxa vida, fiquei o dia inteiro no WhatsApp batendo papo, jogando conversa fora e tô lá, ó, o tanque cheio de roupa, a pia cheia de louça, né? Então, muitas vezes, o tempo que é precioso, nós desperdiçamos com futilidades.
Kardec nos ensina que Deus é infinitamente justo e sábio. Dessa forma, o tempo que temos é exatamente o necessário para cumprir nossa missão nessa vida. Então eu faço sempre uma brincadeira, né? Eu digo que quando a gente nasce, nós nascemos com a data de fabricação. Tá lá, bonitinho, todos nós temos na certidão de nascimento. Mas a data de validade deste produto, que carrega o meu espírito, saiu borrado. Então eu não sei. Eu não sei qual a minha validade. Eu não sei quanto tempo eu tenho encarnado, né? Esse corpo, quanto tempo dura? Eu não sei, mas ele sabe. Na doutrina espírita, aprendemos que a reencarnação nos proporciona oportunidades valiosas de aprendizado e evolução. Se não sabemos quanto tempo temos nesta encarnação, precisamos aprender a valorizar cada instante de maneira consciente e construtiva. Então, o nosso tempo, o nosso segundo é muito valioso. É muito valioso para eu desperdiçar carregando coisa que não me pertence, carregando coisa que não faz eu evoluir, né? Eu vou ficar com mágoa, com ódio. Quantas pessoas acabam desencarnando sem conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho. E aí depois vem o remorso, né? Então a gente tem que entender que como não sabemos quanto tempo temos, nós precisamos fazer com o tempo que temos o melhor, né? E aí cabe a nós refletir, né? A gente cuidar com aquilo que a gente carrega, cuidar com aquilo que a gente deseja, para que não se torne um peso, para que não se torne aquela coisa assim, puxa, e agora? Né? Me faltou um beijo, me faltou um abraço. Será que porque a gente não aproveitou o tempo que a gente tinha para isso? E aí, então, continuando, a encarnação como expiação, prova ou missão parte de um plano espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 6 e 7, ensina que as aflições enfrentadas durante a existência corpórea podem ter 3 causas principais. Não é novidade para quem é estudante e que já tem anos de conhecimento da doutrina, né? A expiação, que são os resgates de erros passados. Prova, que é um teste de progresso e fortalecimento moral. Ou missão, tarefa voluntária para o bem do próximo e evolução espiritual. Portanto, encarnação é sempre oportunidade de crescimento ajustada à necessidade do espírito. Então, se a gente passa por uma prova, é o que a gente veio passar aqui. Se a gente tem expiação, a gente veio passar aqui. Você já fez esse acordo quando você reencarnou. Mas o que acontece? A gente perde, né? A gente tem o livre-arbítrio e aí você perde, né? A gente vem com o mapa, mas no meio do caminho a gente solta ele e depois você faz as suas escolhas. E aí muitas vezes você não sabe qual é a tua missão, você não sabe quais são os teus desafios. Na primeira oportunidade você questiona por que eu, né? Você se revolta com as coisas que acontecem e fala, puxa vida, será? Né? Eu falo assim, será que eu escolhi mesmo passar por isso? Né? Porque às vezes é só chicotada, né? E aí a gente tem que acreditar que o que nós estamos passando é para o nosso bem maior. É fácil de aceitar? É claro que não. É muito difícil. Tem coisas que são difíceis da gente aceitar e acreditar que a gente escolheu passar por isso, mas é necessário. Quando você tem o conhecimento, isso é muito importante, achei bem legal, né? Espírita, instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Quando a gente tem o conhecimento,
fica muito mais fácil de você aceitar as tuas lutas, né? Mesmo que elas sejam difíceis, nas lutas a gente pensa, o que eu tenho que aprender com isso? E o principal é isso, é que a gente possa aprender com cada desafio. O tempo varia, acho que já esse aqui não é mais. A encarnação como expiação, prova ou missão, o plano divino é justo e sábio, mas não tira nossa liberdade, o que eu falei para vocês do livre-arbítrio. Podemos aceitar nossas provas com dignidade e crescer com elas, ou escolher caminhos de fuga, revolta ou irresponsabilidade, que nos desviam do propósito e até encurtam a existência. Isso não é punição, é consequência natural das nossas escolhas, é a tal da causa e efeito. Então, eu posso ter uma vida longa, mas pelo meu livre arbítrio e pelas minhas escolhas erradas, eu posso encurtar essa encarnação, né? Então, por isso que é importante a gente também entender as escolhas. Eu bebi e saí dirigindo, bati o carro e morri. Eu encurtei a minha vida, eu fiz uma escolha errada. Então, por isso que a gente precisa fazer essas escolhas com responsabilidade. Aí eu coloquei vidas curtas também tem propósito. O seu inferno, na segunda parte, no capítulo 2, vários espíritos relatam que encarnações breves foram importantes para o seu progresso. Nem toda vida longa é mais evolutiva. O importante é o aprimoramento moral. Então, às vezes, quando há o desencarne de uma pessoa mais jovem, a gente fala, nossa, tão jovem, né? Tinha tudo pela frente. Mas muitas vezes essa pessoa jovem, ela fez muito mais do que uma pessoa que tem às vezes 80, 90 anos e viveu a vida sem propósito nenhum, fazendo mal, carregando mágoa, carregando ódio. Então não importa o tempo de vida corpórea que a gente tem, importa é o que você faz com essa vida, com essa oportunidade que Deus está te dando nessa encarnação. Perguntamos-nos frequentemente, tenho tempo suficiente para realizar tudo o que desejo? Mas a pergunta mais importante é, o que realmente preciso realizar na minha evolução espiritual? Tudo aquilo que nos desafia é uma prova para o nosso crescimento. Se perdoar é difícil, essa é a sua grande prova. Se ter paciência lhe custa, eis o desafio que lhe foi confiado. Se amar incondicionalmente parece um fardo, essa é a lição que deve aprender. Nosso crescimento se dá através da superação dos desafios que a vida nos apresenta. Nem toda vida longa é mais evolutiva. O importante é o aprimoramento moral. Então, nós aprendemos na doutrina que nós devemos nos melhorar sempre. Hoje eu estou na minha melhor versão e amanhã vou estar melhor do que hoje. Isso aí é uma responsabilidade minha, uma obrigação minha. Porém, a vida espiritual não é medida em anos, mas na qualidade do tempo vivido. Espiritualmente, o que importa não é a quantidade de dias, mas como usamos cada momento para crescer, aprender e praticar o bem. Muitas vezes, uma vida curta, bem vivida, pode ter um impacto muito mais profundo do que uma vida longa, marcada por negligência ou egoísmo. Santo Agostinho nos aconselha a fazermos um exame de consciência diário, avaliando nossas ações, buscando a melhoria contínua. Aproveitar o tempo significa viver cada momento com plenitude, amando, perdoando e praticando bem sem esperar pelo tempo certo. Então, toda noite nós devemos parar, né? É o ensinamento que nos deixa Santo Agostinho, e pensar, o que eu poderia ter feito melhor hoje? Onde que eu errei hoje? O que eu preciso melhorar?
como foi o meu dia? Né? Então a gente faz aquela rápida passagem. Ixi, hoje eu chutei o cachorro, né? Tava de mal com a vida, o coitadinho do cachorro que levou o chute. E aí a gente começa a trabalhar essa melhoria, né? Esse autoconhecimento. O que eu preciso? Hoje eu não tive paciência, hoje eu acordei irritada. Então, a gente precisa sempre estar se autoanalisando. A verdadeira vida espiritual, segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta 150 a 156, a vida espiritual é a verdadeira vida do espírito, que é eterna. A vida corporal é transitória, servindo como estágio temporário de aprendizado e progresso. O espírito nunca morre. A vida material é apenas um capítulo da sua história. Então aqui nós temos uma segunda resposta para o quanto tempo temos. Nós temos uma vida material, que é esse corpo que Deus nos deu para passar esse período aqui para a gente evoluir. Mas nós temos um consolo, é que não acaba aqui. O que fica é o material, essa pele, esse corpo. Mas o espírito tem uma vida eterna, então nós temos toda uma eternidade pela frente. Né? Não termina aqui. Essa é a promessa. Essa é o grande segredo da vida. Né? A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar para que numa outra oportunidade eu não tenha que passar o mesmo que eu estou passando hoje. Sr. José diz que se a gente vem com 1000 débitos e voltar com 999, 998 já tá bom, né? Pelo menos um a gente já deixa para trás. Então que a gente possa se melhorar a cada dia, para ter a certeza de que numa próxima oportunidade a gente vai ser melhor. E aí, então eu coloquei assim, o espírito nunca morre. A vida material é apenas um capítulo da sua história. Quando nós nascemos, somos um livro em páginas brancas. E aí, cada dia, cada ato, cada atitude, cada coisa que você vive está lá registrado. E aí depois, você vai ter a oportunidade de ver tudo que você fez. As coisas boas, as coisas não tão boas. Quando pensamos na vida e na morte, é importante lembrar que para o Espiritismo, o que chamamos de morte não é realmente o fim. O espírito nunca morre. Ele continua sua jornada. A vida material é como um capítulo de um grande livro que se fecha quando o corpo físico se desgasta. Mas a história do espírito segue, mais ampla e mais rica. Cada encarnação é uma página virada em sua evolução. E a verdadeira vida está na vida espiritual, onde o espírito continua a aprender, crescer e progredir. O Evangelho segundo o Espiritismo diz: ninguém sabe o tempo que lhe resta na Terra. Então, eu fiquei sem resposta para saber quanto tempo eu tenho ainda encarnado. Mas eu tenho a certeza de uma vida eterna. Né? Eu não sei quantas vidas eu já tive. Eu sei que eu tenho essa. Eu tenho que aproveitar cada segundo dessa para que a próxima seja melhor. E a conclusão, não sei, já estamos... Somos espíritos imortais, vivendo experiências no corpo. Valorizar o tempo encarnado com responsabilidade, amor e trabalho no bem. Viva hoje, evolua sempre. Aproveite cada instante, não espere para ser feliz, para perdoar, para se reconciliar ou para ajudar o próximo. Nosso tempo é agora. Quando somos jovens, muito novinhos, quem nunca quis, antes dos 18, ter 18 anos? Eu quero ter 18 anos, aí eu vou me mandar sozinho, não tem pai e mãe para ficar pegando no meu pé, né?
A maioria quer fazer 18 anos, sair de casa, ganhar 10 mil por mês, casa própria, carro 0 quilômetro. Mal sabem eles a dificuldade que é, não é mesmo? E aí depois vem as decepções, né? Porque eu quero tudo isso e a realidade é outra. E hoje, esses jovens, olhe para o seu lado. Me diz aí, quantos jovens de 20, 18 anos tem aqui? Será que esses jovens estão preocupados com o que realmente importa? Que é a nossa vida espiritual? Cadê esses jovens? Na idade deles, a gente também estava preocupado com a vida espiritual? Tem muitos que sim. Mas talvez muitos de nós acordamos tarde demais. E agora a gente corre, né? Para aprender, para estudar, para saber. Que a gente quer se melhorar. Então, a gente fica assim, quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. Aí você conquista o carro. Quando eu reformar a minha casa eu vou estar feliz. E aí você reforma a casa. E aí você começa a colocar mais metas materiais. Esses dias eu vi uma frase que eu já tinha visto outras vezes, mas que ela é bem interessante. A gente chega no mundo com o quê? Com o quê? Com nada. A gente nasce até pelado. Nem roupa a gente não tem. E a gente se preocupa em adquirir bens materiais. E quais nós vamos levar? Nenhum. Né? Então a gente vem com nada e vai embora daqui sem nada. O que nos resta então? É a evolução, é a vida espiritual. Então não esperem o momento certo para ser feliz. Não esperem o momento certo para perdoar. Não esperem o momento certo para descansar. Quantos de nós estamos exaustos e não nos permitimos descansar? A mulherada aí, né? Queria deitar, mas a louça está cheia de pia. A pia está cheia de louça. Quantas mulheres se dão o luxo, porque é um luxo, né? De deixar a louça na pia e deitar. É raro quem faz isso. Essa juventude faz, né? Porque às vezes eu entro na casa da minha filha, tem mais louça do que... Eu falo, Jesus amado. Mas aí é a casa dela, é a vida dela. Mas a gente muitas vezes não se permite descansar. Porque fomos ensinados que a gente precisa trabalhar, batalhar, correr atrás. E aí a culpa dos nossos pais? Não, claro que não. Os nossos pais passaram aquilo que os nossos avós ensinaram para eles. E os nossos avós ensinaram que os pais dos nossos avós ensinaram para eles. Então hoje nós temos o privilégio de ter conhecimento, consciência e de cortar esse ciclo, né? De fazer as coisas com responsabilidade, mas mais leves, né? Com menos preconceito. A nossa geração ainda é uma geração preconceituosa. Vai no shopping e olha os jovens, como eles se comportam. Para eles é muito natural. Eu tenho uma neta que vai fazer 15 anos. E a minha neta, a parte da homossexualidade, para ela, não é um choque. A nossa geração, a geração do meu pai, talvez se choque mais. Hoje não tanto, né? Porque se fala muito na questão da homossexualidade. Isso é um dos itens, dos preconceitos, né? Tanta coisa que acontece. Quem somos nós para julgar? Será que se a gente apontar e julgar, é o nosso papel?
Nós estamos evoluindo como espírito. Então, muitas vezes, essa geração, eles não têm consciência dessa evolução, mas eles estão mais evoluídos que a gente. Acho que cada um com seus problemas, cada um com as suas escolhas. Então, muitas vezes, não é estando dentro de uma casa espírita, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, que se tem o aprendizado. A vida também nos ensina. Nós precisamos tirar o melhor dela. Uma mensagem: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. É o Allan Kardec que deixou para nós, né? Então a gente nasce, a gente vive, inevitavelmente nós vamos morrer nesse corpo, mas nós vamos renascer e ainda assim para progredir. Olha que maravilhoso, né? Misericórdia de Deus em nossas vidas, nos dando uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta oportunidade. Reflexão: se você soubesse quanto tempo ainda tem como encarnado, o que mudaria hoje? O que você mudaria hoje? Né? Porque às vezes a gente vive no automático. A gente levanta, a gente toma banho, vai trabalhar e faz isso, faz aquilo. E aí você não para um segundo para dizer: eu não quero mais isso na minha vida. Eu preciso melhorar isso na minha vida. Eu preciso fazer uma ginástica. Eu preciso cortar um cabelo. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Tudo na vida é tempo. Perguntei para a Márcia: quanto tempo de palestra? Também tem tempo. Então é tudo nós somos regados no tempo. Mas a gente precisa saber administrar da melhor forma. Então, deixo para vocês o que vocês mudariam hoje. Que possamos valorizar cada momento, não apenas para realizar sonhos terrenos, mas para cumprir nossa verdadeira missão evolutiva. Porque no fim, o tempo que temos é exatamente aquele que precisamos para cumprir nossa jornada espiritual na Terra. Muito obrigada a todos. Vou passar um videozinho só para dar uma descontraída e também trazer uma reflexão. Mas o que eu quero deixar bem frisado aqui, que nós temos exatamente o tempo que nós precisamos. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Então, nós precisamos usar todos os minutos da nossa vida, segundos, para fazer o melhor possível. Deixa eu passar aqui o videozinho. Quem já assistiu